do nosso canal do YouTube DIP Direito Público. Sou Antônio Giovanni de Oliveira e falo com vocês aqui de Cabo do Rio Claro, do sudoeste de Minas Gerais. Quero agradecer a você que já me acompanha pelo canal DIP Direito Público e pedir a você que ainda não se inscreveu no meu canal, no nosso canal, que se inscreva, venha somar conosco, venha aumentar o nosso grupo para que nós possamos tornar cada vez mais forte o DIP Direito Público no YouTube. Tá? Hoje eu quero falar para vocês sobre um assunto que vai interessar muito aos meus colegas de profissão, aos advogados, tá? De todo esse Brasil lá fora. Eu quero falar para você que é advogado e que foi eleito vereador ou prefeito ou vice-prefeito. É para você hoje que eu dedico esse vídeo e para vocês que se interessam por este assunto do direito público, para que conheçam um pouco sobre esse tema que eu quero dizer hoje. E a questão que eu coloco para estudo e para análise é a seguinte: o advogado eleito vereador pode exercer a sua profissão no exercício ou concomitantemente com o exercício do seu mandato de vereador? Existe algum impedimento legal ou ele pode exercer a sua profissão normalmente? Então, para responder essas indagações, nós vamos ter que nos socorrer ao Estatuto da Advocacia e da OAB, que é a Lei Federal 8.906, do dia 4 de julho de 1994, que cuida da relação entre advogados, sua classe, a qual pertence, e os seus clientes, os impedimentos para o exercício da profissão e assim por diante. Então vamos à primeira indagação. Você foi eleito vereador. Você pode exercer a sua profissão de advogado, você que é profissional de direito, você que é advogado? Então nós vamos recorrer a este Estatuto da OAB, a essa Lei 8.906 de 1994, a começar pelo seu artigo 27. Nesse artigo 27, o Estatuto traz duas importantes situações. Ele trata primeiro da incompatibilidade para o exercício da profissão e do impedimento. Ele trata da incompatibilidade e do impedimento, que são duas figuras distintas. A incompatibilidade para o exercício da profissão de advogado determina a proibição total para esse exercício, tá certo? Então existem determinadas situações do advogado que ele fica totalmente numa situação de incompatibilidade, por exemplo, com a função que ele vai exercer nova, senão aquela da advocacia, ou seja, ele não pode acumular as duas funções. Então, quando falamos em incompatibilidade, nós estamos falando da proibição total para o exercício da profissão. E, ao lado da incompatibilidade, nós temos o chamado impedimento. O impedimento para o exercício da advocacia é aquela proibição parcial. Eu posso, em determinadas situações, advogar. Eu, como vereador e advogado, tá certo? Então, veja o seguinte, vamos falar primeiro dos impedimentos, tá certo? O Estatuto traz as possibilidades ou as hipóteses em que existe a incompatibilidade e existe o impedimento. O artigo 30 do Estatuto da OAB diz o seguinte: são impedidos de exercer a advocacia. Esse impedidos que a lei traz é um impedimento parcial, tá certo? Então, o inciso 2 desse artigo 30 da Lei 8.906 de 1994 diz que são impedidos de exercer a advocacia os membros do Poder Legislativo. Então veja o seguinte, são impedidos de exercer a advocacia os membros do Poder Legislativo, ou seja, todos os vereadores, todos são impedidos de exercer a advocacia. Então é aquele impedimento ou aquela proibição parcial.
Por quê? Veja o seguinte, o que diz a redação na sua complementação aqui. Ó. São impedidos de exercer a advocacia os membros do Poder Legislativo em todos os seus níveis, estadual, federal e municipal, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público. Então é o seguinte, eu como vereador, nós estamos falando de questão de vereador, aqui serve para o deputado e serve também para o deputado federal, tá certo? Então o vereador está impedido de exercer a advocacia em todos os seus níveis, aqui já seria as outras etapas, ele está impedido de exercer a advocacia, o vereador, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Então, contra essas pessoas, o vereador não pode exercer advocacia, seja na sua defesa, ou na defesa dessas pessoas, ou propondo ações para essas pessoas. Então, essa proibição é em todos os seus níveis. Muitos entendem o seguinte: eu como vereador não posso exercer advocacia contra aquele ente que me remunera, que no caso é o município. Não. Você não pode exercer advocacia contra a União, contra o Estado e contra o município, porque o inciso 2 diz o seguinte, ó, em diferentes níveis eu não posso exercer advocacia, tá? Contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público. Aqui nós podemos colocar então a União, o Estado e os municípios. Eu, vereador, não posso advogar a favor nem contra estas pessoas jurídicas. Também não posso exercer advocacia ou advogar para as empresas públicas ou contra as empresas públicas. Podemos colocar aqui a título de ilustração, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, se encaixa aqui nessa categoria de empresas públicas, para ficar bem claro aqui o exemplo para vocês. As sociedades de economia mista, também o vereador não pode advogar contra essas sociedades. Banco do Brasil, por exemplo, a Petrobras, tá? Você, vereador, não pode advogar contra essas pessoas, você está impedido pelo nosso estatuto. Contra as fundações públicas, tá certo? Quais as fundações públicas nós podemos citar aqui de exemplo? Temos a FUNAI, a FUNASA, temos o IBGE. Então são pessoas que você, como advogado e vereador, não pode trabalhar para essas pessoas. Contra as entidades paraestatais, tá? Aqui nós podemos dizer aqueles serviços autônomos que são oficializados pelo Estado, como por exemplo o SESI, o SESC, o SENAI e o SENAC. Não podemos advogar contra essas pessoas. Também não podemos advogar contra as empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público, tá certo? Nesse caso aqui é quando o Estado concede a um particular para que ele preste um determinado serviço, através de um processo estatório, é lógico. Por exemplo, as empresas prestadoras de serviço, né, de energia elétrica, de abastecimento de água, que tenham aí a permissão para a prestação de serviço público pelo Estado. Então, contra essas pessoas, eu estou, o quê? Impedido, ou seja, existe uma proibição parcial contra essas pessoas, porque contra as outras pessoas que não estejam nessa listagem, eu posso advogar normalmente, tá? Com os meus clientes particulares, tal, e assim por diante. Então, esta é a primeira situação no caso do vereador, tá certo? E existe ainda uma outra proibição maior para aquele vereador que ocupa cargo na mesa diretora da Câmara Municipal. Então aqui, nesse caso, se você é presidente da Câmara, vice-presidente, porque aqui alcançam os vices também, mesmo que eles não estejam em exercício, eles têm essa proibição total, que eu vou falar para vocês agora, ou seja, a incompatibilidade. Presidente de Câmara, vice-presidente, secretário, secretário adjunto,
suplente da mesa não pode de forma alguma exercer a advocacia. Nesse caso, nós temos a chamada incompatibilidade. Eles não podem advogar de forma alguma. A proibição é total. E essa proibição, exigindo que o impedimento nós encontramos no inciso 2 do artigo 30 do Estatuto da OAB. Agora nós vamos tratar da incompatibilidade no artigo 28, no inciso 1º, no inciso 1 do artigo 28. Diz o artigo 28 do Estatuto da OAB o seguinte: a advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, mesmo que você esteja atuando com as seguintes atividades, ou seja, eu vou propor uma ação contra determinada situação, eu não posso, estou proibido totalmente de advogar, mesmo que o interesse seja direto meu em causa própria. Diz o inciso 1, o primeiro do artigo 28 o seguinte: a advocacia, no caput 28, é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. 1. Membros da mesa do Poder Legislativo, ou seja, os membros da Câmara e seus substitutos legais, o vice-presidente, o suplente secretário, tá certo? Aqueles que entram para substituir às vezes o secretário, que em determinadas situações nós sabemos que existe. Então, existem esses impedimentos para o advogado. Se membro ou suplente ou vice de algum cargo da mesa diretora, titular ou suplente, não pode advogar de forma alguma. Se não é membro da mesa, mas atua como vereador, o impedimento existe também para advogar a favor ou contra aquelas empresas que eu já falei. Então, aí seria uma proibição parcial. E aqui, como membro da mesa, a proibição é total. E como que fica? Vamos levar agora para o campo do executivo. No caso do prefeito, que foi eleito e é advogado, ele pode exercer advocacia? O seu vice-prefeito, mesmo não estando atuando como prefeito, substituindo o titular, pode advogar? A resposta é negativa, ele não pode. Para o prefeito existe a chamada incompatibilidade, tá certo? Na mesma situação do vereador, no artigo 28, inciso 1 do Estatuto da OAB, tá certo? E o vice-prefeito também não pode advogar, mesmo ele estando sem atuação nenhuma. Existe um impedimento legal, porque aqui fala que a advocacia ela é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades, no caso, vereador, prefeito, ao chefe do executivo e seu substituto, vice-prefeito, mesmo não estando no exercício do cargo. O que a gente observa na prática é que isso aí não vem sendo observado. E você que está numa situação dessa, regularize. Procure saber se você está com impedimento, ou seja, proibição parcial, ou se você está enquadrado dentro dessas incompatibilidades que lhe proíbe de forma total a não advogar durante o período do seu mandato. Você convém até pedir ao OAB um licenciamento durante esse período, né? Você que é prefeito, você que é membro de mesa, para não advogar. Para que você não seja surpreendido aí a qualquer momento por um colega seu, por um cliente da parte contrária, fazendo aí uma representação ao Tribunal de Ética da OAB, imputando-lhe a prática desta infração que você está cometendo e que é proibitiva pelo Estatuto da OAB, que poderá lhe causar dissabores aí no exercício desta profissão, desta maneira, desta forma impeditiva. Então, com isso, eu quero encerrar esse vídeo de hoje, onde eu registro aqui esta situação que eu considero importante, porque eu já tive notícia de vários colegas que estão atuando de forma irregular nessa situação. Então, regularize a sua situação. Eu estou dizendo isso porque eu atuo como presidente, eu sou o presidente do Tribunal de Ética da OAB de Minas Gerais, da 3ª turma. De vez em quando aparecem algumas situações dessa lá, que são colocadas para apreciação, que são colocadas para julgamento. Então, você fica aí sujeito a ter problema no exercício da sua profissão junto à sua classe, a qual pertence, que é a OAB, no caso de haver uma representação por parte de
algum adversário seu, algum colega seu, né, que pode fazer esse tipo de apresentação, ou qualquer cidadão. Então eu peço a você que tome cuidado com isso, regularize a situação, para que você possa exercer de uma forma ampla o seu trabalho na advocacia. Eu quero terminar o vídeo pedindo a você, se gostou deste conteúdo, que compartilhe aí com seus colegas, com seus amigos, para que nós possamos expandir esse nosso trabalho por esse Brasil afora, por esse mundo afora, para que o nosso canal cresça e como está crescendo a cada dia. Espero você no próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá!